Pronto, estamos ao vivo. Mais uma terça-feira, 8 da noite. Opa, tá no ar. Trazendo uns assuntos interessantíssimos aí para os atores. Hoje a gente vai falar de videobook, que afinal de contas tem muito ator que não sabe exatamente como se apresentar ao mercado, né? Para a galera que já tem material, que já fez participação, novela e tal, já tem material para apresentar. Mas quem nunca fez nada precisa fazer algo, né? Algum material para poder entregar, né? Que o certo é fazer videobook. Mas existe uma ciência por trás disso, né? Existe uma ciência para realizar videobook e uma ciência para analisar também, né? Então eu tô aqui para falar de como que a gente vê um videobook, né? Como é que, quer dizer, produtor de elenco que vê, mas diretor também vê. Então eu como diretor vou falar para vocês o que eu vejo num videobook. E quem vem falar comigo aqui é Vitor Frade, que é um cara conhecidíssimo no Rio de Janeiro, referência no Rio para a produção de videobook. Ele é referência para diversas coisas ligadas à teledramaturgia, mas uma das coisas importantíssimas que ele fez, a contribuição dele no mercado artístico carioca, foi a produção de videobook de mais de, eu não lembro, ele vai falar, mais de talvez 10 anos. Eu não estou vendo ele aqui, peraí, vamos convidá-lo aqui, peraí. E Tico, entrou, vira a câmera, Tico. Aê! Boa noite! E aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava falando para a galera aqui de que existe uma ciência para fazer videobook. E existe uma ciência Tem, para assistir o videobook também, né? Então a gente trouxe exato. as duas pontas dessa fórmula, né? Quer dizer, você E como é muito pessoa... legal, porque a gente se conheceu por causa disso também, né? Com o Fred Mairink em comum entre nós dois, né? Você sempre parceiro trabalhando com ele. Ele, um amigo, né? Que eu sempre também tive, com quem aprendi sempre muito. Ele sempre me falou de você, certamente falou de mim para você também. Você começou a me indicar lá atrás, eu indicando seus cursos. E aí, de repente, a gente virou sócio. Como é que a vida é engraçada, né, cara? Que legal, né? Pois é. O Fábio Rios está assistindo a gente aqui. Ele já fez a pergunta de Fabinho. US$ 1 milhão, né? Ele já perguntou para mim se eu assisto mais do que 10 segundos de cada videobook. Bom, primeiro vamos falar de onde Vamos ele deixar vem. essa resposta para o final, porque É, essa merece bastante conversa sobre o tema, né? Eu só deixo uma pergunta no ar. Quando você está zapeando na televisão, tentando achar alguma coisa para você assistir, você sabe o que você quer assistir, você sabe a sua demanda, você sabe o que você está procurando. Quanto tempo você demora para mudar de canal, zapeando entre um canal e outro, né? Às vezes é bem menos do que 10 segundos, né? Depende de pois é, muitas questões, né? pois é. Mas Vocês vamos do atores, início. vocês atores têm que se fazer essa pergunta, né? Eu consigo segurar a atenção de quem está me É. assistindo por mais do que 10 segundos? É Se fogo. trata disso. Se trata disso. É isso que quem está buscando quer, né? Alguém que segure a atenção, né? Porque é isso que vai acontecer depois na novela. Vai ter uma responsabilidade sobre uma personagem, vai ter que segurar a atenção do público para contar essa história. Mas, cara, eu quero te contar da onde que surgiu a minha vontade de fazer videobook, né? Primeiro assim, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu estou muito feliz da gente estar fazendo essa live juntos, porque a gente tem muita história em comum, a gente conversa muito, a gente sempre se admirou, a gente sempre trocou bastante. Somos sócios da plataforma, conversamos todos os dias, estávamos juntos, agora, ontem, né? Então, assim, eu acho que a gente não aproveitou essa nossa conexão ainda para poder dizer para todo mundo o quanto que a gente se dedica a esses atores que estão começando, o quanto que a gente se dedica a entender a dor do ator. E foi por causa dessa dor que eu comecei, né, a fazer videobook. Então, eu estava me formando na Cal, dirigia umas peças de final de curso, de cursos que eu dava, e aí me chamaram para uma dinâmica para ver se eu entrava como assistente de direção pela primeira vez lá na Globo, para fazer linha direta, com o Milton Birachedi, naquela época lá como diretor-geral, né? Você passou por linha direta? Muito rapidamente na pós-produção, cara, quando eu estava entrando na Globo. Quando eu estava entrando, É mesmo?
Quando entrei em 2001, e aí, naturalmente, assim, eu fiz um rodízio em várias produções, em várias camadas, porque eu tinha que entender o processo como um todo, né? Que, aliás, é fundamental para você dirigir alguma coisa, você entender desde da pré-produção ali, como é que funciona a cenografia, como é que funciona a Tudo. edição, tudo isso, né, cara? Então, Uhum. passei por tudo. Cara, então, o que que aconteceu? Nessa época, eu trabalhava muito como ator, fazendo muita participação em novela. Eu gravava quase toda semana, assim. Eu lembro que teve novela que eu fiz 40 capítulos de participação. E queria muito dirigir, queria muito aprender, queria muito escrever, fazia curso de direção, de roteiro, mas não tinha tido ainda uma oportunidade. Aí eu dirigi uma peça, um assistente de direção na época, o André. Lembra do André, teu amigo, André. Esqueci o sobrenome dele agora. Ele me fez uma indicação, eu fui lá, passei por um processo seletivo e não rolou. Eu era muito novo, eu tinha 21 anos, isso foi em 2005. André Toscano? E eu falei, cara, hã? André Toscano? Não. Sim, André Toscano, exatamente, André Sim. Toscano. Eu dirigi uma peça, ele viu essa peça e me indicou. E não rolou, eu não passei nesse processo seletivo lá da Globo, não rolou nesse primeiro momento. E eu falei, cara, por que que eu vou ficar dependendo de Rede Globo? Por que que eu vou ficar esperando um novo convite? Por que que eu vou ficar aqui frustrado, me martirizando porque não rolou dessa vez? E aí eu falei, não vou depender disso. Na época, o Miguel Rodrigues, que era um diretor lá na Globo também, né? Ele dividia apartamento com o Ricardo, que é o diretor de fotografia, Ricardo Heinz. E eu e o Ricardo, a gente começou a trocar e se conheceu, começamos a conversar muito. Ele tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, tinha muita expertise em direção de fotografia e eu sabia o que o ator precisava. Eu achava, todos os videobooks que eu assisti, eu achava muito ruins. Todas as vezes que eu tinha contratado uma empresa para fazer os meus videobooks, eu achava tenebroso. Eu falei, não é possível, ninguém vai assistir esse videobook. Não dá para ouvir minha voz direito, não dá para ver minha cara direito, o fundo é ruim, o texto todo mundo já fez, ninguém me preparou. E aí, como é que eu entrego uma coisa e concorro com quem já está lá? E aí que a gente começou a conceber. Falou, pô, vamos tentar fazer então um videobook que seja diferente? Uma coisa com uma cara mais cinematográfica, por exemplo, com fundo desfocado, com uma câmera maneira. Vamos trabalhar esse ator, fazer uma preparação, escrever um texto exclusivo para esse ator, um texto que pô, ninguém mais vai ter feito e que daí não vai ter um comparativo na hora que alguém assistir, um texto que seja a cara desse cara para atingir um lugar de maior conforto para ele. Vamos fazer uma coisa com áudio bom. Eu lembro que a gente foi em umas feiras de broadcast lá em São Paulo. Aí a gente foi vendo o que tinha disponível no mercado, cada um botou uma grana ali, Ricardo entrou com os equipamentos que ele já tinha, eu entrei com o know-how que eu já tinha de ator. E a gente começou a fazer, gravando em fita ainda. Finalizando o DVD, imprimindo aquelas capinhas de impressora e tentando botar dentro do plastiquinho, assim, sabe? Para ficar bonitinho e fazer as cópias para os atores, cara. E a gente virava à noite, a gente não tinha escritório, a gente fazia isso na casa dele, a gente virava à noite cortando a folhinha para caber dentro do DVD do ator ali. A gente ralou tanto, a gente ralava tanto, a gente descobria as coisas, a gente não sabia ainda fazer as coisas direito, e a gente ia descobrir. E com os atores, por exemplo, eu marcava reunião com eles e falava, e aí, me fala da sua vida. Aí a pessoa começava a contar, eu falei, putz, esse cara, passava um scanner nele, eu falei, esse cara é guerreiro, hein? Essa menina aí, pô, ela já é mãe, pô, vou escrever um texto que tem a ver com isso. Eu tenho 1.500 textos, cara, entre monólogos e diálogos, masculinos, femininos, infantis, todos eles escritos para alguém, todos eles foram escritos para alguém. E todos eles foram gravados. E eu fazia até uma coisa de, pô, claro, né, depois que escrevi um texto, a pessoa gravou, também não é que outra pessoa não pode gravar, mas aí eu anotava e dava um espaço de 6 meses para poder apresentar esse texto para um novo ator, para evitar que esse videobook, na hora que chegasse na mão de um diretor, de um produtor de elenco, não tivessem várias pessoas fazendo aquele mesmo texto. E aí eu escrevendo para a pessoa, naturalmente, aquela pessoa se sentia muito confortável com aquele texto. Porque foi feito para ela, pensando nela, adequando para a embocadura dela. Aí a gente ensaiava e gravava, e metia bronca, e fazia os monólogos e tal. E em muito pouco tempo, os produtores de elenco, vocês, todos os diretores, começaram a indicar muito a Videobooks RJ.
Pois é, cara. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar de você foi quando eu estava vendo o elenco para. Eu não sei se era Caminho das Índias, alguma coisa nesse sentido, 2007, 2008. E tinha uma série de videobooks em cima da mesa, ali na sala de direção. E, sem dúvida, tinha um ou dois ali, em DVD e tal, que já se destacava pela capa, né? Uma capa bonita, enfim, colorida, uma foto boa. Eu falava, trabalho bonito. Aí eu coloquei e eu falei assim, caraca, isso é uma cena mesmo, né? Gravada em externa, né? Não é num estúdio, é uma cena com dois atores, né? Contracenando, tem fundamentos ali de fotografia, plano contra plano, tem edição, tem trilha sonora. Eu falei assim, ué, é uma coisa estranha. E eu me lembro até hoje, precisamente, eu pegando a capa, virando para saber quem tinha feito. Foi a primeira vez que eu li o teu nome, Vitor Frade. E eu registrei. Eu falei, ué, esse cara aqui tem uma pegada diferente, né? Eu nunca imaginei que Ai, a que gente legal. fosse realmente se conhecer, enfim, trabalhar juntos, né? Fazer Muito novela louco, juntos, né? né? Foi Pois uma é, então, eu coincidência. queria muito chegar nesse tema, porque, cara, é tão engraçado como é que o mundo dá umas voltas, assim, como é que umas oportunidades vão surgindo, né? A coisa dos videobooks foi acontecendo, seus cursos também sempre foram um sucesso. Eu comecei a dar aulas também, comecei a correr atrás e os nossos nomes foram sempre se esbarrando, mas claro que você e Fred, que pô, já dirigiam novela e tudo mais, vocês estavam num lugar que eu queria muito acessar esse lugar. Então é por isso que eu também fazia um trabalho muito bem feito. Porque eu queria estar perto de quem também eu admirava e tudo mais. E o Fred era muito legal, porque o Fred me abria eventualmente a possibilidade de acompanhar ele dirigindo. Então eu ia para o set, ficava vendo, falava, plano contra plano, é assim, olha só essa dica que ele deu para esse ator, que legal, tal. Mas eu não, assim, fora como ator, eu não tinha vivenciado um set de gravação como depois a gente vivenciou 1 milhão, né, incontáveis sets juntos, né? Então, para mim, ainda era uma descoberta também. Eu estava me exercitando, dirigindo ali e tal, e foram mais de 1.000 videobooks gravados. Foi muita coisa. Fora os vídeos gravados nos cursos, são milhares e milhares e milhares de vídeos de atores na minha frente, sabe? Com sonhos, com esperança, com desejo, colocando tudo que tinham. Eu lembro de uma atriz, uma vez que, depois que a gente gravou e ela daí foi me pagar, ela falou: Vitor, sabia que eu fiquei uma semana só comendo arroz para conseguir ter dinheiro, guardar dinheiro? Eu falei, o que que é? Falei, então não, nem me pague. Tá dado, é um presente meu para você esse videobook. Porque os atores, eles fazem de tudo, eles fazem tudo que eles podem. Quantas vezes, hoje mesmo, hoje ontem, eu faço tanta coisa que eu já não lembro se foi hoje, se foi ontem de manhã, foi hoje de manhã, né? Eu gravei, foi hoje de manhã, não foi, a atriz? Foi ontem de manhã. Ela veio de Vitória para poder gravar o videobook dela. Você tá muito louco. Foi ontem aqui em casa. Ô, tá louco? Foi ontem. Não, mas é porque hoje eu já gravei 3 entrevistas, já editei 5 videobooks aqui com a equipe, com o Bruno. Então eu já estou aqui, né? Eu acabei de sair de uma reunião do Lady Night, engoli uma esfirra, me sujei todo de ketchup e já entrei na nossa live. Mas é porque eu sempre fiz isso. Eu sempre me dediquei muito, cara. Você sabe. Você sabe quantas vezes eu, pô, abri a mão de mim mesmo, assim, para poder trabalhar. Porque eu amo muito isso que eu faço também. Eu sempre gostei de trabalhar com ator, então eu amo ator, velho. Eu acho ator fenomenal. Eu acho que é um poço de possibilidades, de coisas. Eu gosto da entrega, eu gosto da coragem, eu gosto até da ingenuidade, sabe? Que acompanha, que é importante, que acredita em si mesmo e que faz tudo que pode e que às vezes acredita que o que tem já é suficiente. Daí a gente trabalha o ator e daí ele chega no outro. Eu lembro de produtor de elenco que me ligou uma vez e falou: Vitor, temos um problema. Eu indico você sempre, você faz o teu trabalho e o videobook chega pra gente. Só que quando o videobook chega pra gente, a gente vê o ator e a gente acha ele muito bom. Né? Tá tudo certo. Aí a gente chama ele para fazer um teste e ele não rende aqui com a gente. E eu falei, bom, mas aí também é uma questão de cada um também, né? Aqui eu consigo trabalhar esse ator e eu me dedico para conseguir chegar nesse resultado. Será que não seria esse o caminho para a gente poder ver? Não é só pegar o ator, jogar ele no teste e ver o que ele rende ali na hora, mas até Vitor, onde ele pode chegar. Vitor, estamos com um problema. Você está sendo eficiente demais. Eu gostaria de pedir para você É, ser menos eficiente, por favor.
É, não, você sabe que a correria da televisão às vezes não dá tempo de trabalhar tanto um ator, e esse produtor se pautou nessa questão para poder falar, mas pô, o processo é que, de alguma maneira, deveria também se adaptar a tentar descobrir, né, pô, aonde chega esse ator. Então, para mim sempre foi muito prazeroso, e foi a partir dos videobooks que surgiu, né, a ideia do Opa, né, recebendo um telefonema de produtor de elenco dizendo, cara, tem ninguém aí bom aí que você possa indicar, não? Não surgiu um ator, uma atriz nova aí que você queira apresentar pra gente? E os atores que me contratavam falavam, pô, eu quero conhecer esses produtores, pelo amor de Deus, cadê? Como é que eu faço? Eu falei, não, não é possível. Não é possível que um quer achar alguém, alguém quer ser achado, essas pessoas não estão se comunicando. Então, onde é que está a relação entre elas, onde é que elas se encontram, né? E daí que começou a surgir a ideia do Opa, né? Mas, enfim, fora isso tudo, nos encontramos para efetivamente trabalhar juntos pela primeira vez no set para fazer o filme do Rock in Rio. Foi a nossa primeira experiência juntos, né? Assim, no set, né? A gente começou por Não cinema, é foi? verdade. Eu tinha esquecido disso. A gente Foi. começou a fazer um cinema depois que a gente foi fazer televisão. Tem razão. Foi exatamente. Foi um filme muito especial, né? Uma pena, assim, né? Enfim, depois a sequência, né? E a produção em si, mas o nosso trabalho foi muito bem feito, né, cara? A gente ralou muito ali, né? Lembra da gente naquelas noites, naqueles descampados lá em depois de Recreio Shopping, naquelas Claro coisas que eu todas? lembro. Claro que eu lembro. Foi uma Meu experiência Deus! cinematográfica, literalmente, cara. Foi muito bom. Pô, e Mas. depois você me indicou pro Fred, Uhum. dizendo que eu tinha feito um trabalho com você lá e tal, que tinha sido legal como assistente de direção, e a gente foi fazer juntos a minha primeira novela Haja na coração. Globo, né, como Haja Coração. Haja coração. Haja Coração. Haja E, Coração. é, e Orgulho e Paixão depois você fez também. Não foi isso? Foi, né? É. E Você fez depois Orgulho e Paixão também. Aí você Fiz fez as Orgulho e Paixão. duas. Exatamente. Orgulho e Paixão, a gente fazia muito aquele núcleo de corrida de motos, lembra? Meu É, Deus, aquilo claro. ali era uma loucura. Nossa, aquelas motos. Gente, aquilo lá foi uma cagada pelo seguinte, né, Vitor? A gente acha que a TV Globo tem dinheiro para tudo, né? Cara, a gente tem que abrir mão de muita coisa, e muita coisa é feita na base das escolhas, que às vezes não são as melhores, né? Assim, aquilo ali, eu tinha brigado desde o início para a gente ter motos de verdade, tá? Motos elétricas, com a casca, com o invólucro de uma moto de época, entendeu? Então ele Exato. tem que ser elétrico para não fazer barulho e tem que ter, assim, ter certeza de que elas iriam funcionar. E você colocava um esqueleto em volta, né? Um esqueleto não, uma casca, né? De uma moto antiga. De uma moto Eles da época, tentaram né? e falaram, não, tem que ser original, tem que ser antigo. Cara, a gente se deu mal pra caramba. Era um barulho no set que ninguém ouvia nada com aquelas motos. E as motos pifavam ao longo da novela. Eu me lembro que no final da novela tinha uma corrida para fazer com o Malvino e o Tosi. E eu tinha 3 motos correndo. Eu lembro, eu tava nesse Como é que eu set. faço Eu uma corrida tava. de moto com 3 motos correndo, cara? Era um desespero aquilo. Entendeu? É pior do que gravar videobook. Pois é, eu Mas prefiro ficar com o é tão complexo. Não, mas, Ale, eu estava nessa gravação. Sabe, eu lembro da primeira vez que a gente encomendou as motos. Aí as motos vieram dos caras que tinham as motos de coleção e umas Isso, duas só foram fabricadas. E isso. elas chegaram num caminhão. E aí eu fui lá, porque a gente já sabia que ia fazer isso, o Fred já tinha nos dito que a gente ia fazer, porque eu também piloto moto e tal, etc. E aí eu fui lá, abri o caminhão e ver as motos do lado de fora do Projac. Eu Eu lembro abri disso. assim, olhei e falei, meu Deus, que lindas! Entrei, olhei, tirei foto, mandei pro meu pai, achei maneiríssimo. Falei, bom, vamos ligar a primeira. Já não ligou. É. Falei, teremos um problema grande pela frente. E aí, Cara, eu você lembro. se lembra que os donos das motos falaram, não, 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 mas não pode correr com elas, não. Você lembra É, disso? Falaram, não, 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 lembro. mas não pode, não Não, pode, não pode correr, não pode derrapar com elas, não pode frear. É moto de colecionador. lama não pode. Não pode lama. Exato. Não pode lama. Eu falei assim, gente, peraí, desculpa, eu não tô entendendo mais nada. Parou tudo. Parou. A novela é sobre corrida de moto, eu não posso correr com a moto.
Enfim, cara, essas histórias de novela, gente, é muito E sabe uma maluco. outra coisa que a gente fez também que era muito difícil de fazer e que a gente fez bastante juntos? Eram aquelas lutas clandestinas Sim, naquele galpão, lembra? lembro. Com Lembra? Aquilo era difícil de fazer também. Era A difícil. figuração toda ali dentro daquele É, espaço que ficava quente, a fotografia era linda, lembra? Tinha ficava os muito bonito. ventiladores. Sem dúvida. Ficava muito bonito. Era lindo, mas era muito difícil de gravar. É. Aquilo ali era muito difícil de acertar e a figuração reagir bem, porque era uma figuração muito próxima da ação principal da cena, né? Então podia não ficar bom se aqueles figurantes ali não fossem bem É. escolhidos, não reagissem bem. E sabe uma coisa que é muito legal, fazendo aqui um link entre os assuntos todos? Muitos dos atores que eu dirigia antes dos videobooks, depois eu encontrava nas participações. E isso era muito legal, porque eu via que realmente aquele trabalho que a gente começou lá atrás, ele evoluía para um cheguei no mercado e as coisas estão começando a acontecer. E ao mesmo tempo também eu via bons atores que tinham acabado de chegar ao Rio, que estavam trabalhando com figuração para poder se sustentar Uhum. legitimamente e também aprender sobre mais mercado. E depois, justamente, essas pessoas iam gravar o videobook comigo. E aí eu que ali só via elas como figurantes, depois eu as via e as conhecia como artistas, como atores. Um caso, tipo, clássico disso foi justamente o Nico e a Paty, né? Eu sempre tive, eu tenho produtor então desde 2005, tem 16 anos. Sempre, todos os meus funcionários sempre foram atores, atrizes. Que eu ensinava a editar, que eu ensinava a operar câmera, que eu ensinava a trabalhar ali porque eu sabia que tinha que ter um olhar ali muito legal. Você tem o Nando Brandão que está fazendo novela das nove, fez um puta personagem, era meu editor durante anos. Quantos deles? E o É. Nico e a Paty vieram nesse momento. Quando a gente estava fazendo Orgulho, haja coração ainda. E eu os conheci, e eles me contrataram para fazer o videobook. Eu achei que eles eram ótimos atores. E aí falei com eles, falaram que estavam se inscrevendo na faculdade de cinema, que queriam uma chance. Falei, então venha trabalhar. E estão há 4 anos trabalhando comigo. Bruno, É que muito trabalha legal. comigo também, ator, também fez um videobook anos atrás, me ligou pedindo uma oportunidade, falei, venha trabalhar. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho com atores. E aí, quando você fala com o ator e o ator conversa com outro ator, a chance disso dar certo é muito grande, né? É. Eu também fico muito feliz quando vejo atores que passaram pelo meu workshop hoje fazendo sucesso na televisão. Eu fico muito feliz. E no Legal. fundo, assim, eu já te falei isso, né, cara? O que me motivou a fazer o workshop é porque eu via que eu dirigia atores e eu sofria porque eles não tiveram preparo para estar lá. Então, eu falei, preciso dar um workshop para facilitar o meu dia, entendeu? Para eu poder ter atores mais preparados, para eu não sofrer tanto na hora da gravação, né? Então, Você eu sempre disse acho. isso, você sempre disse isso. Muito legal isso, aliás. Tem que ser. Não, é Eu muito ajudei legal muitos porque diretores, isso, na verdade, né? Mais do que os atores, foram os mas isso diretores que é. sofrem muito. Não, e isso diz muito sobre o teu. Porque daí você começou a fazer um compilado. Ih, Tim, eu não estou voltou? ouvindo mais. Voltou, 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 voltou. voltou, voltou. Me ligaram aqui, desculpa. Mas isso fez com que você fizesse um compilado de todas as características que eram importantes que o ator tivesse na época, para poder saber encarar um set de gravação. Porque a verdade é que quando você está começando uma carreira e você se prepara fazendo os cursos, gravando seu videobook, você não está tendo uma realidade da dramaturgia, do cenário audiovisual, do lugar onde você depois vai exercer. E muitos atores não têm essa noção. Eles desejam ser atores, eles desejam ter as oportunidades, mas eles nunca viram um set de verdade de gravação. E nem, só, às vezes, nem pesquisam, entendeu? E aí chegam no set de gravação e você fala, kill, ele fala, kill? O que é kill, né? Plano contra plano, segura então, ó, a gente vem aqui com a grua no movimento, depois cruzado de vocês, cuidado com o eixo. E os caras, as meninas, tipo, às vezes não sabem, decoram bem o texto, eventualmente eles fazem bem o trabalho de estudar o texto, mas não avançam no conhecimento que poderia dar para eles um conforto para dar o melhor deles. Isso acontece nos testes, isso acontece nas participações. É,
Vitor, posso chamar uma pessoa aqui que eu gosto muito, que eu não falo com ela há muito tempo e ela está com a gente na live? Claro. Karen, cadê Karen Marinho? Karen Marinho, ela fez meu workshop anos atrás, gente. Adoro ela. Enviei uma solicitação. Vamos ver se ela vai entrar aqui. Acabou de falar. Eu fiz o workshop do Alê. Ela era muito Ah, é? Então, chama aí, vamos trocar ideia. Ela não vai entrar. Tudo bem, não tem problema, cara. Tá tudo certo. A gente vai continuar conversando. Tudo bem. Mas ela tinha comentado aqui que fez o meu workshop anos atrás. Ela realmente. E vou te falar, eu acho que ela fez o meu primeiro workshop, sabia? Acho que ela foi É mesmo? primeiro workshop, 10 anos atrás, eu acho. Legal, bacana. Mas vem cá, a gente começou a falar de videobook, a gente acabou indo um monte de caminho fora do videobook. Novelas. Olha aí, ó. Me pegou de surpresa, aí é golpe baixo. Golpe baixo. No meio da aula aqui, vi vocês online, tudo bem? Tudo ótimo. Ih, mas agora você já se comprometeu com a tua aula, né? Meu Deus, não, mas não tem problema. Eu fiquei feliz com o teu comentário, porque realmente você participou, acho que do primeiro workshop que eu fiz. Foi isso mesmo. E eu lembro, Ale, de você... Eu lembro de tudo, eu lembro de você falando depois, quando eu fui elogiar o seu workshop, e eu disse que lá eu aprendi o prático, que é o que o Vitor está falando, eu já tinha, porque eu tinha feito o sítio do Pica-Pau Amarelo, então eu sabia. Mas quando eu cheguei no sítio, eu ouvia exatamente o que você falou. Ah, olha a grua. Eu falava, gente, é gruta, a gente vai entrar numa gruta. Não, olha, vai pular o eixo aqui, pega o stead e faz. Eu falava, meu Deus, stead, eu não sabia nada. E eu lembro que o pessoal falava da Tali, e eu achava que Tali era uma menina, tipo Tali, Thalia, Thalita, Tali. E eu lembro que foi no seu workshop que eu aprendi o que era Tali. Eu lembro do slide, você passando, Tali, a luz da câmera. Caraca, Tali, é a luz da câmera. E eu não sabia. Abriu, né? Abriu a cabeça, né? Então, o técnico que você passava, eu já fiz workshop depois disso, e ninguém nunca falava sobre isso. Falava, cara, o Ale falava disso. É impressionante mesmo. Eu sempre acredito num ator que tem um pensamento mais holístico possível, que consiga enxergar além da arte, porque eu acho que ele vai se sentir mais à vontade. Se ele souber que existe aquela técnica e pelo menos não fica boiando nos termos, eu acho que ele vai se sentir mais em casa. Ele vai falar, eu sei o que eles estão fazendo, eles estão acertando a luz, o microfone, tá tudo. Eu acho, uma convicção minha, eu não sei, eu acho que o ator vai se sentir mais em casa. Não sei. E eu acho que tem 3 pilares aí que não podem se desconectar, né? A preparação artística para desempenhar bem, né, a narrativa, a contação da história. O conhecimento técnico, para que isso não atrapalhe você na hora e possa, na verdade, potencializar a tua entrega. E o teu conhecimento de mercado. Porque também não adianta nada você também saber quando está lá na hora, mas como é que você vai fazer para estar lá na hora? Como é que você vai saber se enxergar enquanto produto? Como é que você vai saber se colocar no mercado, né? E estar e permanecer. Eu vou mais além até sobre o que o Ale falou, isso dele ver essa importância. Eu estou fazendo pós-graduação em direção para teledramaturgia. Justamente porque abriu a minha mente para muitas coisas. E eu amo ser atriz, mas eu acho tão importante saber sobre as coisas, entender o eixo, procurar entender tudo que está acontecendo, ficar ouvindo, prestar atenção. E exatamente isso. Lá eu já pesquei isso e vim trazendo até agora. E agora eu estou estudando e aprimorando ainda mais. Mas para trabalhar como atriz também, quem sabe futuramente como diretora. Esse é o curso que eu estou fazendo. Eu plantei uma sementinha. Pô, mas, ó, com certeza. Que máximo! Com certeza. Que máximo! E outra coisa, assim, né? Eu sempre falo isso também muito, né? Você escolheu ser artista, ser contadora de histórias. Se você vai contar a história na frente da câmera, atrás da câmera, com figurino, com caracterização, não interessa, você escolheu isso. E para quem está começando, né? A gente sabe o quanto que os pais, pô, e o plano B? Mas o plano B, às vezes, está dentro da própria arte, está dentro de você descobrir qual é a outra maneira que você quer estar ali dentro, né, contando história. Você encontrou a direção, eu também sou apaixonado por dirigir e escrever. E é tão massa, né? E você, com o conhecimento que você tem de atriz, você se sente confortável para trabalhar os atores também, provavelmente. Perfeito, eu converso com os coaches, né, e dou minha opinião, enfim, para eles, e a gente conversa, e gosto de ouvir feedback também, até do pessoal da edição. Sou rata de edição, adoro ficar na edição, prestando atenção.
ouvindo e vendo como é. Eu também não sabia, eu era criança, eu tinha 13 anos quando eu comecei. Eu não sabia que eu ficar com a lapela, eu tava falando e tava todo mundo me ouvindo o tempo todo. Então, então a gente passa por situações, né? Mas é muito importante. Essa coisa de participar de edição é muito curioso. Se o ator entendesse o poder da edição, eu acho que ele ficaria mais sossegado, ele ficaria menos ansioso. Ele não entende que metade do trabalho está ainda na pós-produção e que muita coisa do trabalho dele vai ganhar corpo ali, né? Eu acho legal quando o ator se interessa por essa pós-produção, porque ele vê a mágica acontecer ali, né? Às Claro, vezes, e também... é uma microinterpretação, é um nada ali, é um close neutro que te dá ali espaço na edição para você levantar uma música, né? Um BG bonito, prolongar a cena, criar emoção, né? Muda tudo. Então, às vezes, o ator não tem esse conhecimento de edição, cara, que é fundamental para ele, né? E a lei fundamental também é o quão você se dá bem com o pessoal da técnica, que é o cara que tá ali te filmando, é o cara que tá ali na câmera, é o cara que vai colocar a lapela em você, o cara que vai fazer sua luz, sabe? Você ter essas pessoas do seu lado, eles são tão seus parceiros quanto os atores que estão ali dando seu texto. É muito... O câmera já salvou várias cenas, sabe? Aquele cara que dá aquela fala, você chegadinha, você perde o perfil. Você tá atento a tudo e não tá lá só, não, tô aqui, já ouvi isso de ator, inclusive eu vi isso semana passada, tô fazendo Gênesis agora na Record, e eu ouvi isso de um ator que inclusive é diretor de teatro, super conhecido, ele falou, não sei, esse negócio de câmera, eu venho aqui, paro na posição que me mandam e falo o meu texto. Eu achei interessante, eu falei, caramba, eu não penso assim, mas tudo bem, ele pensa dessa forma, cada um vê de um jeito. Eu vou contar uma curiosidade, né? Eu fui assistente de direção da Bibi Ferreira, né? E atuei numa peça que ela me dirigiu também. E aí ela, enfim, contou lá, entre muitas outras coisas, que o Procópio, né, pai dela, né, na época dele era esse esquema de, assim, a trupe ensaia com uma cadeira parada no centro do palco, é onde o protagonista vai estar, todos encenam respeitando aquela cadeira, porque sabem que o protagonista vai estar lá, e no dia tira a cadeira, bota o ator, e o ator está ali. Ele não se preocupa com o restante, de uma certa maneira. Claro que isso é eliminando, né, exceções, etc. Mas não dá hoje para você ser ator e você não saber se comunicar com o set, com o game com o qual você está. Pô, aí o pessoal fala muito das diferenças entre atuar na TV, no teatro, no cinema, e tem as diferenças, é importante que você sabe, claro que é importante também mais do que tudo, você entender que existe uma semelhança, que é a verdade cênica. É você entender a narrativa, você contar a sua história. Agora, você não ter conhecimento de que para o palco você tem um posicionamento, uma emissão vocal, que na televisão é outra e tal, você não está pronto para o mercado. Não existe essa coisa de ator de teatro, ator de televisão, ator de cinema. É ator, gente. E quanto mais a gente fica focado nessas diferenças também, mais a gente se distancia do ofício, porque a gente fica criando regras e medos e preferências, como se fosse possível você preferir uma... Não tem que preferir, você tem que estar ali, você tem que contar uma história. Não tem como você saber já que você vai sempre preferir o teatro à televisão, ao cinema, né? Tem que se entregar para os processos, aprender e se divertir, né? Perfeito. Você continua dando curso, Alê? Volta e meia, assim, eu não dou com tanta frequência, mas eu gosto muito. Eu não tenho nenhum outro programado por enquanto, não, mas quando tiver, eu te aviso, cara. São muito legais, de verdade. Muito obrigada, marcou mesmo a minha história. Fica à vontade, Karen. Assim, talvez outras pessoas queiram participar, mas enfim. Beleza. Gente, vou lá, foi ótimo, gente. Muito obrigada, viu? E quando quiserem também, estou aqui. Tá bom. Obrigado. Prazer, hein? Beijo, valeu. Tchau, prazerzão. A Gabi Dalla Costa tá falando que, primeiro, ela falou que ela não tem plano B. Ela tem um plano A, que é trabalhar com arte, mas dá de tudo assim para fazer bem feito. Eu acho legal, eu acho uma opção válida também. Se você tem convicção plena nisso, vai fundo. Eu só diria assim, como a Karen agora acabou de sair, entendeu? Ela é artista, e o Vitor corroborou isso. É artista como atriz, mas está com ali os ouvidos abertos, os olhos abertos para outras coisas que dão dentro dessa área, né? Você ser uma diretora, você ser um roteirista, enfim, você continuar respirando arte, mas ter ali outras opções dentro dessa opção principal que a gente fez.
né? E a Gabi também perguntou um Totalmente. negócio de videobook, que ela acha os videobooks muito monótonos, se não tem coisa mais interessante para poder apresentar o trabalho. Assim, ó, certamente, né, a gente não espera que um produtor de elenco, um diretor, ele abra uma garrafa de vinho, né, sirva ali uma taça, chegue para companheiro para companheira e diga: poxa, hoje nesse sábado à noite eu queria muito te convidar para a gente ficar tomando um vinho, assistindo videobooks. Tipo, né, não tem essa esperança de que o videobook se torne um entretenimento, né? Assim, é uma ferramenta de, pô, busca do ator ali, né? Não, acho que é importante uma coisa que eu sempre falava para os atores na hora que a gente ia gravar o texto. Duas coisas eram muito importantes, assim. Eu falava, primeiro, você não tem que fazer um desafio. Videobook não é para te desafiar, é para você fazer o que você sabe fazer melhor. Dois, não é entretenimento. Você está fazendo esse vídeo para o cara poder ver suas falhas, suas qualidades, te chamar para um trabalho. Esse cara vai assistir já vendo, já tentando entender que tipo de ator você é. Então, se importa menos com o entretenimento, foca mais na execução, porque quem está do lado de cá sabe o que quer. Você sabe o que você quer, que é conseguir a oportunidade. Mas quem está do lado daqui, do lado de cá, ali, né, todos nós, né, a gente sabe qual é a demanda daquele produto. Então, o nosso foco está na demanda do produto, não está em mais nada além disso, né? Então, entender isso é muito importante para você fazer um videobook bem feito. Agora, videobook precisa ser aquela coisa no fundo neutro, com aquele áudio ruim? Não. Você pode fazer um baita diálogo, um pedaço de uma cena, um pedaço de um curta, praticamente. Dá para você ter uma direção de fotografia foda, animal. Dá para você fazer um trabalho de direção incrível, de ator incrível. O problema também é isso, assim, acho que a gente se apequena também. E aí, na hora do gravando, como a gente, né, muitos atores têm pouca experiência, né, com estar de fato na frente da câmera ali gravando, na hora que está atuando, fica enquanto está fazendo, pensando se está ficando bom, se está agradando, se o fulano está gostando. E aí não se entrega. E aí, é claro, chega no final e ele fala: podia ter feito melhor. Óbvio que você podia ter feito melhor. Você gastou 80% de você para ficar se avaliando, se criticando. Você fala uma frase errada e você passa o resto da cena pensando naquilo que você falou errado. Ou então você já começa atuando no futuro, pensando que lá naquela frase, lá na frente, você vai querer fazer do jeito que você ensaiou na frente do espelho em casa. Então acho que tem muita questão aí para se conversar, né? Mas, Vitor, vamos responder a pergunta de $1 milhão que está todo mundo fazendo, cara? Qual é o texto que a gente usa? Qual é o texto ideal para videobook? Você sabe que eu tenho uma opinião, você tem outra, por isso é ótimo, porque, cara, eu sempre falo isso, a gente trabalha um pouco com arte abstrata, né? Assim, tem muita coisa que a gente é desesperado para encontrar as regras, né, que regem o nosso mercado, né? E a gente compartilha muitas das regras que a gente acredita que sejam regras, né? Mas que é cheio de exceção, cara. Isso que é o barato da nossa profissão, né? Nossa profissão é cheia de exceções, cheio de abstracionismo, entendeu? Então, por isso que eu digo, o Vitor tem uma visão sobre o que é um bom texto, e ele escreveu mais de 1000 textos de videobooks. Eu tenho outra, mas eu queria ouvir a opinião do Vitor sobre isso. Bom, primeiro o que eu queria dizer é assim, antigamente a gente tinha uma preocupação em escolher um único texto, porque a gente não tinha a oportunidade de mandar mais do que um vídeo para um produtor de elenco. Então a gente achava que a nossa esperança estava naquele único texto. E que daí aquele texto tinha que ser escolhido perfeitamente, porque, cara, se mandar um vídeo já era difícil, imagina mandar 2 para poder ter um comédia e um drama. E eu fui tentando quebrar isso. O Opa quebrou isso muito, né? Porque você tem um perfil, você tem lá os vídeos. O cara, se quer assistir comédia, ele vai clicar no que está escrito comédia. Se ele quer drama, vai assistir um de drama. Se quer romance, vai no romance. Eu sempre separei, né, essas 3 categorias, né? Comédia, drama e romance. Às vezes chegava um ator e falava: eu quero fazer um texto que tenha tudo. Eu quero que ele comece rindo, termine chorando e no meio ame alguém. Eu falei: é um texto de um personagem esquizofrênico. Não dá para você poder também absolutamente ter tudo na mesma cena em 1 minuto de vídeo. Não tem como você apresentar todas as suas qualidades, mostrar que sabe chorar, rir, amar. Porra, não tem jeito. Então, assim, salvo casos muito específicos, onde você encontra um texto
que pô, bate muito bem com o ator e aí pô, você vai amarrando de um jeito que... Mas é difícil. Então, o meu conselho sempre foi dizer, aonde você se sai melhor? Ah, me saio melhor no humor. Mas eu quero fazer drama. Eu falo, mas por que você quer fazer drama? Se todo mundo já fala que você faz bem humor, faça um videobook de humor. Não é? E se quiser fazer outro, se tiver com uma grana para isso, faz um segundo vídeo do drama e apresenta os dois. Faz um monólogo, faz um diálogo, tenta criar algum tipo de variação. E não se trata só também, só para deixar clara a minha opinião, não se trata só de escolher a categoria, se é comédia, drama ou romance. Acho que se trata de escolher o tipo de personagem, por exemplo, a Gabi está aqui. A Gabi ela pode fazer uma menina ou ela pode fazer uma mulher. Então não é comédia ou drama, qual é a pegada da Gabi? Qual a pegada que a gente quer apresentar da Gabi? A gente quer apresentar a Gabi com um olhar sexy, com um olhar sedutor, mulher, dona, empoderada, ou não? Ou a gente quer mostrar a Gabi como uma personagem, seja em qual categoria de texto for. O que eu sempre aconselhava não ter? Não ser uma cena que seja a pessoa falando no telefone, porque quando a gente fala no telefone, a gente perde a conexão com o interlocutor, né? Porque a gente está aqui no telefone, né? Então você está aqui, então não adianta fazer uma cena, um videobook que você está brigando com a pessoa que está do outro lado, porque o teu olho vai estar vazio. Só tua boca vai estar falando. Então eu sempre aconselhei a pessoa escolher um texto em que o conflito esteja entre ela e o interlocutor, que seja um texto cotidiano, do tempo atual. Enfim, e não tem essa. Eu sei, cara, eu não tenho uma coisa de texto perfeito, não. É para cada um tem um texto, né? Sei lá. É difícil. Eu sei o que eu não gosto. Aí eu elimino tudo que eu não gosto e falo, bom, aqui dentro disso aqui, vamos ver o que para você é bom. Eu leio com o ator 10 textos. Leio um não, outro não. Opa, esse aqui tenta diferente. E não, vou para o outro e aí vai encontrando. Mas não tem. É a tal da regra que você estava buscando. A gente tenta botar regra e tenta achar resposta para se tornar mais palpável, como se isso nos deixasse cada vez mais perto de uma fórmula do sucesso secreta. Mas não tem. A gente sempre está procurando essa fórmula, os atores também, todo mundo procurando como se houvesse. Eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe algumas coisas que muito provavelmente darão certo. Mas isso não quer dizer que só essas coisas vão dar certo. Entendeu? Tem outras coisas que nós não conhecemos, nós diretores, roteiristas, o que for, que nós não conhecemos ou que nós temos dúvidas e que podem explodir, né? Então, assim, eu acho que isso, inclusive, vale para vocês em todas as ocasiões, né? Quando pessoas dessa área vêm para falar sobre experiência, é uma experiência daquele profissional, naquele tempo, naquele tempo. Muda, cara. O estilo de dramaturgia vai mudando, né? O que é bom hoje não vai ser necessariamente bom daqui a 3 anos, né? A maneira com que a gente está se acostumando a consumir conteúdo audiovisual no Instagram, no telefone, está fazendo com que a gente aceite muito mais alguns estilos de interpretação, talvez mais poluídos, mais coloquiais, né? A gente está aceitando melhor os monólogos, que a gente não aceitava tão bem, mas as pessoas estão treinando tanto monólogo porque estão solitárias, né, nessa pandemia, elas estão precisando se acostumar com isso, né? Então, de novo, cuidado com essas regras. Agora, eu não vou deixar de compartilhar aquilo que, ao longo dos meus últimos 20 anos de TV Globo, me tocaram e me fizeram acreditar mais, né, num ator, né? Então, assim, os textos, eles precisam ser textos que me chamem a atenção no meio de cara. Logo. Porque eu como diretor e produtor de elenco, a gente não consegue ter tempo para assistir todos os 3 minutos de texto. É muito ator para a gente selecionar, né? Então a gente começa a ficar meio, né, assim, rápido na nossa seleção. Então a gente costuma assistir 10, 15 segundos de um monólogo, entendeu? Ou de um videobook, o que for. E a gente, a partir dali, a gente já sabe. Se o cara não serve para a gente descarta em 10 segundos. Se a gente assistir um pouco mais do que 10 segundos, pode ser que essa pessoa entre numa seleção, numa próxima fase, digamos assim.
Então, por isso que assim, eu sempre falo para as pessoas, concentrem-se nos primeiros 10 segundos, não gastem os primeiros 10 segundos de videobook, cara, com um plano lindo de grua, onde a pessoa vem caminhando em plano geral pelo parque, aí ele senta numa cadeira do parque, aí começa a chorar, chorar, chorar. Aí para de chorar, levanta, respira, chora mais um pouco. Assim, ferrou, gente. Assim, vocês vão ter essa oportunidade. Porque a gente não ou vai aqueles textos. Né? É Então, isso. eu gosto de textos, cara, que começam, cara, assim... Começou, cara, e fala assim, sim, eu matei fulano. Quer saber por quê? Senta que eu vou te contar. Aí você fala, pô, peraí, calma, o cara já começou com um tapa na minha cara. Eu quero ver. Eu quero pelo menos ouvir esse cara falando, assim, entendeu? Então, assim, eu gosto de textos, cara, que te seguram, né? Uma segunda coisa que eu acho que em texto é importante é a gente pensar o seguinte. A dramaturgia, ela está galgada num fenômeno de provocar catarse na pessoa que está em casa. O que é isso? Existe um estudo todo para você conseguir fazer com que o espectador em casa se emocione, ria, embarque na sua história, né? Para você fazer isso, você precisa primeiro de um ator que tenha a capacidade de atravessar a tela e tocar a pessoa em casa, que você faz isso com persuasão, com teu olhar, com a força da tua voz, com a maneira que você coloca a voz, né? Isso tudo faz com que você tenha essa capacidade de alterar a outra pessoa em casa. Mas antes disso, o roteirista tem que fazer uma carpintaria de forma a primeiro colocar um elemento que faça com que o espectador em casa, ou quem quer estiver assistindo, se identifique com o personagem. Diga, opa, esse cara me representa. Eu entendo exatamente o que esse cara está sofrendo. Eu me coloco, eu me sinto no lugar dessa pessoa. Né? Por isso que às vezes começar uma cena com alguém chorando, você não vai sentir, você não vai chorar junto com a pessoa, você vai no máximo sentir pena da pessoa, mas você não tem intimidade com essa pessoa. Agora, se essa pessoa compartilha com você a história de vida dela e você se sente no lugar dela, você chora. Então os textos, quando você, por isso que os textos universais são textos que falam da família, da mãe, do pai, do irmão, da namorada, porque todo mundo se sente um pouco nesse lugar. É fácil você chamar o espectador para esse lugar. Porque a pessoa se sente representada. Todo mundo já teve um namorado, uma noiva, um coração partido, né? Uma briga com os pais, com o filho. Então é mais fácil você levar a pessoa para esse lugar, criar essa ligação personagem-espectador. E aí, quando você tem esse bonequinho voodoo feito, meu amigo, você vai lá, espeta o bonequinho voodoo, aperta, faz costas, e a pessoa em casa vai chorar junto. Você entendeu? Então, assim, agora, eu sei que é difícil fazer isso num videobook de 1 minuto, cara, toda essa curva dramática, mas às vezes a gente consegue. Às vezes, eu já vi textos de videobook, cara, que eu consegui me emocionar. Eu, como diretor, já vi tanto videobook, cara, eu me lembro que eu fiquei com os olhos cheios d'água num texto de 1 minuto e meio, entendeu? Então, totalmente, assim, com certeza. Eu acho que assim, a questão da boa escolha do texto é meio caminho andado para um bom videobook, entendeu? E depois uma boa direção que vai corrigir o seu tom de voz, né? Que vai corrigir o seu olhar, né? Que vai corrigir a sua melodia, não é? Para você não ficar monótono. Então, existe uma ciência. É fogo, assim, fazer videobook sozinho em casa, que nem self-tape, não é isso. O videobook não é um self-tape, entende? Né? São coisas diferentes. Isso é muito legal de falar, porque self-tape é uma coisa direcionada para uma finalidade, para uma demanda. É uma coisa que você faz. Sei que, né, os atores todos, obviamente, né, se sentem, no mínimo, inseguros, eventualmente, né, quando se deparam com a self-tape, porque o ator agora precisou virar produtor de arte, precisou virar editor, precisou virar diretor de si mesmo, né, e tal. Então você faz aquilo ali para uma finalidade, porque pô, é o que dá para fazer, é uma realidade do mercado, não tem mais como fugir. Claro que se você tiver uma consultoria, alguém que possa te dar uma força, dividir com você essas escolhas, é uma ótima ideia, mas o videobook é diferente disso. O videobook é aquilo que você faz para mostrar o teu melhor, e isso muda tudo. Então, aliás, a gente podia aproveitar até para também anunciar, né, né, que agora o Opa faz videobooks, né? O Opa agora, você pode contratar o Opa para fazer teu videobook, você pode contratar o Opa para prestar uma consultoria de uma self-tape tua. Então, para quem está aí acompanhando, já anota, deixa isso guardado, porque precisando a gente está aqui. Com o maior prazer fazer um videobook bem maneiro e deixar a página de vocês lá bem bonitinha.
Mas olha, eu entendi tudo que você falou e eu concordo com você. É, e acho que por causa disso tudo, o melhor texto vai ser o melhor texto para cada um, né? Sim. Não tem nada que a gente realmente diga aqui que vai ser uma resposta convicta do que é o melhor texto. Porque também, se todo mundo fizer aquele mesmo texto, Não, daqui a claro, pouco ele já vai deixar de ser, né? claro, claro. Mas essa coisa de começar com conflito, eu aprendi muito com você também, sabia? Antes, os meus textos tinham uma coisa meio do tipo: olha, espera, senta, eu precisava falar com você, estou há muito tempo com isso engasgado. E aí tinha esse texto no início. E aí, hoje em dia, eu já elimino esse texto do início. Eu já começo direto com: eu não vou dormir com você. Tá Eu vendo? não Olha sei. só. E aí Eu não vou você dormir fala: com hã? você, eu já quero prestar atenção. Como assim? Por quê? Com quem? Quem? Hã? Né? Então, Hã? hoje eu, É? você sabe, eu preciso muito, cara, conseguir um tempo para poder pegar esses meus textos, fazer um compilado e largar isso num livro. Eu estava prestes a fazer isso, não consegui realizar no ano passado. Já chegou o meio do ano, não fiz de novo, mas em breve eu vou fazer. E quando eu fizer, a gente lança e vai ser muito legal. Até hoje, ali, eu fui dirigir, cara, a época de testes lá para a oficina da Sesgran Rio, há uns anos atrás. Sim, eu O lembro. Machafer me chamou. Sim, Lembra disso? E lembro. eu dirigi uns 300 testes. E eu vou te falar que pelo menos 20% usou texto meu sem saber que era eu que estava ali. Sem nem saber que era meu. Porque os É, textos foram circulando, né? Isso é muito interessante. certamente. Tem muito texto teu aí solto pelo mundo. É. É. Bom, e você acha que a gente chama mais alguém aqui para poder participar com a gente? Fica a teu critério. Você conhece tantos? Eu tô com a dificuldade aqui de encontrar aqui as pessoas. Olha só, a Mônica fez novela com a gente também, né? Bacana. Cadê? Será que a. Deixa eu ver aqui. Alguém aí quer falar também? Alguém quer também corroborar? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vê se tem alguma pergunta aí que a gente possa esclarecer. Eu não estou conseguindo achar aqui tão facilmente. Qual a maior dificuldade que vocês tiveram como diretores? A Charley perguntou. Eu não sei se o Charley está com a gente ainda. Deixa eu ver aqui. Mas isso é legal também, né? É, Não, a Charley perguntou, mas eu acho que ela já foi embora. Não estou mais vendo ela aqui, não. É. Façam perguntas, façam perguntas. Mas, de qualquer forma, a gente está encaminhando para o final. A live, para salvar a live, Também. ela tem que ter menos de 1 hora. Mas a gente tem mais 5 minutos aí para a gente Então não, conversar. então tudo bem. Então a gente tem que marcar a continuação do papo. Mas, enfim, o fato é, vocês atores, o mais importante de tudo que a gente está falando, seja fazer teste, seja fazer videobooks, é vocês se manterem preparados, é vocês não se deixarem enferrujar, é vocês entrarem no YouTube, pegarem os videobooks lá, os textos, e toda semana determinar um texto para você trabalhar, sabe? Eu sempre gosto muito de falar isso, a gente já conversou muito sobre isso também. Mas é muito engraçado como é que você olha, às vezes, um músico que toca num bar e, pô, o cara sabe 200 músicas de cor. O cara sabe, fora os arranjos, né? As letras, os arranjos, tudo. O cara sabe tudo. Você entrega um papelzinho para ele com a música que você quer, o cara vai lá e toca a música que você quer. E quantos monólogos a gente sabe de cor, sabe? Quantos monólogos em inglês, em espanhol, comédia, drama, romance, uma performance. Eu acho que os atores deviam ter mais repertório, sabe? Sinto falta disso. Não sei se você já se deparou com... E é engraçado, porque uma experiência minha como ator, uma das primeiras, para conseguir minha primeira participação, foi quando uma produtora deu de cara comigo e falou: cara, eu te vi numa peça. Que legal te encontrar. Você já está cadastrado na Globo? Você tem um monólogo que você possa fazer para mim agora? Aconteceu. E eu não tinha. E me dei mal por não ter, entendeu? Perdi uma oportunidade. Então, tive que esperar uma nova oportunidade surgir para poder. Então, o meu conselho para quem quer saber mais sobre o videobook é: se conheça mais enquanto artista e, para isso, treine muito. Que aí, pô, na hora vai ser fácil você escolher a melhor cena, o melhor texto para você. Você vai saber a resposta disso. Tem que estar pronto, porque as oportunidades aparecem no momento mais inusitado.
Todos Eu vou nós falar já porque passamos por isso, né? em todas as carreiras, em todos os momentos da vida, né? Mas, pô, se você é um ator, está começando, sabe que as oportunidades são raras. Sério, não vai se mexer, né? Eu vou falar, a oportunidade é careca, depois que passa não dá para puxar pelo cabelo. Você sabe que, vou contar uma história rápida aqui, como que eu entrei na Globo. Eu não tinha nenhum contato na Globo, nunca fui indicado por ninguém para entrar na Globo, né? Zero. E eu morava em São Paulo na época, e eu namorava uma atriz, e ela me convidou, me falou, vem comigo até o Projac no Rio de Janeiro, que eu tenho um contato bom lá, né? E eu falei, não, mas eu não quero ir porque eu não conheço ninguém, eu vou ficar triste de estar chegando perto daquele lugar e, enfim, não vou ter chance de entrar. Um discurso bobo, né? Mas eu já tinha estudado pra caramba, eu fiz a Universidade de São Paulo, fiz cinema em Nova York, estava preparado. Eu tinha estudado pra caramba para ser isso, né? E aí a gente entrou no Projac, só que a gente foi encaminhado para a sala de uma outra pessoa, que não era o contato que ela tinha. Era um cara grande, bacana, diretor de produção. E aí ele recebeu a gente na sala dele, eu meio acanhado ali, né? Eu tinha 20 e pouquinhos anos, sei lá. E aí ela, essa minha namorada, falou, não, porque eu sou atriz, e aí eu vim aqui apresentar meu material. E ele falou, olha, me desculpa, mas você veio no lugar errado, eu não trabalho com elenco, né? E virou para mim e perguntou, e você? Faz o quê? Aí eu falei assim, eu sou formado, né, em audiovisual pela Universidade de São Paulo, fiz um curso de cinema em Nova York. E ele falou, você veio no lugar certo. E aí começou a história na Globo, entendeu? Assim, existe uma parcela de sorte? Existe, a vida é feita de golpes de sorte. Mas se eu não tivesse saído do Rio de Janeiro para estudar audiovisual na Universidade de São Paulo, ralado, feito vestibular, entendeu? Ter pleiteado uma vaga na New York Film Academy, ir para lá, entendeu? Ralar. Eu iria perder essa oportunidade, porque o cara ia me perguntar, e aí, você fez o quê? Passou. Entendeu? Totalmente. Então, assim, a vida é feita de um misto de sorte, oportunidade com capacidade, com preparo, né? Então, temos que fazer a nossa parte. É isso, cara. Eu acho que a gente tem que marcar mais lives de nós dois para a gente poder trocar mais ideia, fazer aqueles vídeos que a gente falou para o YouTube, tocando nesses pontos, nesses assuntos. Amigos que estão na live, mandem lá no direct do Opa, mandem ideias de assuntos para a gente poder falar, para a gente poder gravar em vídeo. Se estiverem precisando de videobook, falem com a gente. Se estiverem precisando de qualquer tipo de aconselhamento para gravar os seus self-tapes. Ah, Maitê! Maitê! Estamos 100% à disposição. A nossa plataforma foi criada para vocês que são atores. Para vocês, com o intuito de ajudar vocês no mercado. Deu uma hora. Então tá. Vamos terminar. Gente, beijo então grande. Vamos. Toda terça-feira, 8 horas, estamos aqui. Beijo. É isso.